Fala rapaziada, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou passar 3 dicas aí, na verdade 3 passos, né, pra gente conseguir aí alcançar um nível de consistência, tá? Então eu vou explicar, né, o meu ponto de vista sobre isso e o que eu acho que deve ser feito para você conseguir atingir esse estado de consistência. Então, logo após a vinheta aí. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vou gravar aí esse vídeo aqui porque é um vídeo assim meio recorrente que eu vejo muita gente falando sobre consistência, sobre eu quero ficar consistente, eu quero ser consistente. E eu já vou começar falando uma coisa. Eu vou anotar aqui alguns pontos, tá? Eu vou utilizar meu gráfico mesmo. Eu estou providenciando aí já uma webcam para eu começar a gravar vídeo aí com a webzinha aqui embaixo, né, para ficar melhor, para interagir aí com a galera. Então, primeira coisa, a consistência é um estado, tá? O que significa isso? A consistência é um estado. Ela não é algo imutável, que você alcança ela e acabou. A partir dali, só alegria. Não. A consistência, ela é um estado. Vou fazer uma comparação muito chula aqui. É como se fosse alegria. Você não vai ficar alegre para sempre, né? Você vai ficar momentos alegres. E quais momentos você vai ficar alegre? Quando você faz coisas que você gosta. Então, para a gente atingir esse nível aqui de estado de consistência, eu tenho que seguir algumas regras. E eu considero que existem 3, tá? E eu vou citar nesse vídeo aqui, que eu acho que pode te ajudar bastante. Então, primeira coisa, entenda que a consistência é um estado. Esquece esse negócio de que depois de 1 ano, 2 anos eu vou ficar consistente e aí eu virei a chave. Não, isso aqui, cara, é diário. O mercado financeiro é uma luta diária, é uma guerra. Então, eu costumo falar sempre para os meus alunos, se hoje foi bom, amanhã eu não tenho garantia nenhuma que vai ser bom. Se hoje foi ruim, amanhã também não tem, cara, nada a ver com o dia de hoje. Pode ser um dia totalmente diferente. Então, para a gente estar no estado de consistência, eu considero que a gente tem que seguir 3 passos. O primeiro passo, tá? Eu vou enumerar aqui. Então, a primeira coisa, o que a gente deve ter? Um operacional definido. Mas quando eu falo isso, um operacional definido, muita gente fica meio assim com dúvida, né? O que é um operacional definido? É algo que você não muda mais. O grande problema hoje das pessoas dentro do mercado financeiro é que elas cada dia está testando uma coisa nova. Hoje ela opera de um jeito, amanhã ela opera de outro, aí ela pega um modelo operacional, ela segue aquilo por uma semana, aquilo tá dando certo, ela tá conseguindo ter lucro, ela tá feliz, aí ela pega ali uma semana ruim, aí ela começa a semana, toma um stop, aí para ela já não serve mais aquele modelo operacional. Aí ela já parte para outro, aí ela já joga umas médias móveis lá na tela dela para ver se isso ajuda. Aí ela fica mais um tempo, vê que não serve, joga fora e parte para outro. Ou seja, ela não tem algo definido, que ela fala, não, esse é meu operacional. Não, cada dia ela está fazendo uma coisa. Então, esquece estado de consistência se você não definir um modelo operacional. Você não vai conseguir ganhar dinheiro de forma sistêmica se você não tiver um modelo operacional definido. E aqui no meu canal, né, se você não tem um modelo operacional, aqui no meu canal eu passo diversas aulas elas gravadas, operando na minha conta real para mostrar o que eu faço, com o meu dinheiro e a forma que eu opero de uma forma muito simples. E as pessoas que querem se aprofundar mais nesse modelo, elas fazem a minha mentoria. Então, a consistência ela parte do princípio de você ter um modelo operacional definido. Eu não conheço ninguém que opere no mercado que ganhe de forma constante e não tenha um modelo operacional definido. Seja você operando de setup, seja você operando de leitura, ou análise técnica, o que seja, você tem que ter um modelo. Por mais que você opere setup, se esse for a sua forma de operar, você tem que ter um setup que você vai seguir ele por vários e vários e vários meses. Eu sempre falo aqui que para você poder validar um sistema operacional, você tem que no mínimo testar ele por 3 meses. Então, se você não tiver um operacional definido, sinto muito, cara, mas é muito difícil você conseguir ganhar dinheiro no mercado. Então defina um operacional. Hoje a gente encontra muita coisa aí no YouTube, até mesmo de graça. A gente só tem que ter cuidado e atenção por onde a gente vai estudar, porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim.
né? Antigamente não tinha esse excesso de informações, era até difícil conseguir informação, mas hoje está aí para quem quiser, é só a pessoa se esforçar um pouco mais, né? Eu sempre falo que a pessoa, se ela quer pagar um curso, uma mentoria, alguma coisa assim, porque talvez é porque ela quer acelerar um pouco mais o processo de aprendizado, porque sozinho dá para aprender, mas leva mais tempo e às vezes requer mais dinheiro, né? Por quê? Porque você vai ter que pagar com a sua pele em risco, né? Mas são todos válidos, tá? Então, um operacional definido. Segunda coisa, muitíssimo importante, né? E eu vejo poucas pessoas falando isso aqui, mas tem um peso muito grande no seu sucesso no mercado financeiro. Um gerenciamento de risco positivo, tá? O que significa um gerenciamento de risco positivo? Esse gerenciamento de risco positivo significa que você tem que fechar positivo, independente se a sua taxa de acerto ela é alta ou não. É o que eu vejo muitas vezes, as pessoas montando gerenciamento de risco em cima de uma taxa de acerto alta, mas um payoff baixo. Então você tem que tomar cuidado. Eu sempre falo, pelo menos 1 para 1. Às vezes o cara fala, eu tenho uma taxa de performance muito alta, então eu vou lá montar meu gerenciamento ali de 1 para 2, né? Ganho 1, perco 2, né? Ou então 1 para 3. Então assim, não acho interessante, né? Pode dar certo? Cara, muito difícil isso dar certo para a maioria. Então você tem que bolar um gerenciamento de risco positivo. E até isso é um dos módulos que eu abordo na minha mentoria, porque eu acho que isso aqui é de suma importância. A maioria das pessoas, quando eu vou falar de gerenciamento, não sabia nem o que era um gerenciamento. Eu, como tenho uma mesa proprietária, eu preciso gerenciar um capital bem grande por conta da mesa, e várias pessoas operando. Então, assim, eu sei qual que é o peso de um gerenciamento, para uma mesa. E não é só operacional. Na verdade, o operacional ele é só a porta de entrada, mas o gerenciamento, o psicológico, né? Então essas coisas vão bem além, né? Então assim, você tem que definir um operacional, você consegue aprender aqui no meu canal. Já passei sobre aula de gerenciamento de risco também para você entender a maneira mais ideal e a que eu acho, tá? Tudo que eu estou passando aqui é a minha visão, o que eu acho que funciona, o que deu certo para mim e o que dá certo aí para quem é meu aluno, né? Então, um gerenciamento de risco muito bem definido. Tá? Segunda coisa que você precisa ter se eu não tiver gerenciamento eu vou conseguir ganhar dinheiro? Não, da mesma forma que se você não tiver operacional é muito difícil você conseguir ganhar dinheiro. Por quê? Porque se cada dia você pula de galho, tá numa coisa, tá em outra, você não manda aquele sinal para sua mente que aquilo que você faz é lucrativo. E aí você não vai ter confiança para executar os seus trades. É a mesma coisa de você querer entrar, por exemplo, dentro de um avião e querer pilotar ele a primeira vez sem saber fazer nada. Você acha que você vai conseguir? Você acha que você vai ter estômago para isso? Psicológico? Não vai. Então segue essa lógica. Você precisa conhecer muito bem a sua técnica para você ter confiança naquilo que você está fazendo no dia a dia do mercado. Quando você tem confiança, independente do que aconteça, você sabe que aquilo faz parte, você sabe que a sua técnica é lucrativa. Tá? Um gerenciamento muito bem definido. E a terceira coisa, que é uma coisa muito importante, né, que eu vou colocar aqui, não ter medo de perder dinheiro. Isso é uma coisa meio esquisita, né, cara? E essa coisa vai remeter a outras, esse tópico vai remeter a outros que eu vou falar aqui. Então, um dos grandes problemas para quem opera no mercado também é o medo de perder dinheiro, né? O cara fica com aquele medo absurdo de perder grana. E assim, isso é uma coisa que não pode acontecer jamais, tá? Não pode ter jamais dentro do mercado medo de perder dinheiro. Pô, Arthur, mas tem como não ter medo de perder dinheiro? Na verdade, eu não considero um medo, eu considero um desconforto. Ninguém, cara, gosta de perder dinheiro, né? Ninguém é louco o suficiente para ir lá perder R$ 1.000 e achar legal, achar bom, maneiro. Não, né? A gente sabe que não é. Mas eu estou falando do fato de ter medo, né? Tem um livro muito conhecido que a maioria já deve ter lido, que é chamado aí de Trading the Zone, né? As atitudes mentais de um trader de sucesso. E esse livro ele retrata uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: quando a gente opera com medo dentro do mercado, a gente começa a cometer erros de forma inconsciente. Você nem percebe que está errando, mas você está fazendo várias besteiras ali, coisas erradas. Por quê? Pelo simples fato de você estar com medo. Quando você está com medo, às vezes você enxergou um trade, você entrou no trade, mas por algum motivo ali, você vai lá e sai fora do trade, ou então você mexe no seu stop, ou você altera o plano depois do trade estar montado, e isso às vezes vai lá, faz o mercado stopar e depois o mercado segue para o alvo e daria seu alvo.
né? Então você não pode ter medo de perder dinheiro. E aqui eu vou te dar uma dica: como operar sem medo de perder dinheiro, fazendo diferente da maioria. O que a maioria faz? O que a maioria esmagadora que opera futuros faz no mercado? Operam de maneira extremamente alavancada. Isso, eu já falei isso, você vai estar cavando o seu fim. Muitas pessoas falam, mas quem tem pouco tem que se alavancar mesmo, porque senão não cresce, né? Depende da sua ganância, porque pouco às vezes pode ser muito. Às vezes, se você fizer uma porcentagem mais baixa ali por dia, parar de loucura de querer fazer 10, 15, 20% ao dia e começar ali 2, 3, 4%, por exemplo, isso no médio e longo prazo vai te trazer muito mais dinheiro do que toda semana você ficar tendo que mandar dinheiro para a corretora, ou seja, você só está tendo prejuízo, né? E aí as pessoas ficam com essa mentalidade aí de que precisa trabalhar alavancado para crescer um valor menor. Só que na verdade não, cara. Quando você tem constância naquilo que você está fazendo, você pode pegar um valor pequeno com uma baixa exposição e fazer ele virar um valor alto. Tudo depende da sua paciência, da sua ansiedade, do seu psicológico de não querer ficar dobrando a mão, né? Então você não pode ter medo de perder dinheiro. E normalmente as pessoas operam com medo de perder dinheiro quando elas operam com a mão grande. E eu posso te garantir que enquanto você estiver operando com medo, você não vai conseguir ter resultados positivos, porque o medo ele vai te travar, né? E aí eu já jogo para o lado do psicológico também, né? Esse medo, ele atrapalha todo o seu psicológico. E no mercado, eu costumo falar que essa profissão aqui é uma profissão de alta performance. Então você jamais vai conseguir ganhar dinheiro se você não for um cara de alta performance, né? Imagina um jogador de futebol. Ele não se torna profissional sendo um jogador meia boca. Ele tem que ser um puta jogador. Ele tem que ter uma altíssima performance, né? E aqui no mercado é a mesma coisa. Então você precisa ter o seu psicológico muito bem ajustado, né? Porque quantas pessoas que a gente às vezes escuta falar, pô, o cara deu depressão. Esse tempo atrás surgiu aí no noticiário um cara que se suicidou por conta que perdeu um valor muito grande da família, parece, não sei o quê. Então assim, não opere alavancado. Você quer ter resultado no mercado? Você quer ganhar dinheiro no mercado? Não seja imediatista, né? Não queira as coisas imediatamente, né? No imediato. Eu quero agora, eu quero ficar rico agora. Não, cara. Isso só vai fazer você ficar fazendo TEDs e TEDs para corretora. Se você para pensar e fala, cara, é muito melhor eu diminuir minha exposição, mas no médio e longo prazo eu ainda ter dinheiro no bolso e não ficar precisando mandar TED e até crescer meu capital, é isso que você tem que fazer, né? Eu costumo falar que assim, ó, a porcentagem, né, a expectativa do mercado, ela tá aí, né? A estimativa que 90, 95, 99% perde, ela tá aí, né? E assim, o que você precisa fazer para não fazer parte dela? Fazer diferente da maioria. Vai ver o que a maioria faz. O cara tá com R$1.000 na conta e tá buscando 200, 300 reais por dia e ele se acha o cara porque ele tá conseguindo fazer 200, 300. Mas aí você vai conversar com o cara depois de um mês, o cara já não tem mais aquele dinheiro. Ah, pô, eu consegui fechar 2 semanas aí positivo, depois na terceira semana eu quebrei. Cara, é sempre a mesma história. É sempre assim. É assim que acontece. Eu recebo diversos casos de pessoas assim, ó, diariamente. Então, a minha dica para você é: opere baixo. Por quê? Porque você não vai ter medo de perder. Porque você sabe que se você perder, aquilo é um valor pequeno do seu capital. Isso aqui, pessoal, que eu estou passando para vocês é o que eu considero fundamental para você conseguir se enquadrar em um estado de consistência. Agora, por que eu falo estado? Né? Porque você pode passar um ano fazendo isso aqui, ó, de forma muito disciplinada, de forma muito obediente, né, de forma muito equilibrada. Mas se no próximo ano, no primeiro dia, você simplesmente ignorar o seu operacional e o gerenciamento de risco, você pode perder todo o seu ano anterior em um dia. Eu te garanto isso. Eu te garanto isso, que você entrega tudo, né? E tudo que eu falo aqui não é de achismo, é de coisas que já aconteceu comigo, tá? Eu já fiquei por um longo período positivo, né, lá atrás, e aí o cara se sente o máximo, e aí depois o cara quer aumentar, e depois o cara entra ali numa maré e às vezes quase quebra. Então, cara, não faça isso, né? Você tem que estar nesse estado sempre. E para você estar nesse estado sempre, você tem que sempre seguir o seu operacional, sempre seguir o seu gerenciamento e nunca ter medo de dinheiro, de perder dinheiro. Como que eu não vou ter esse medo? Fazendo o que eu falei, trabalhando baixo e preservando o seu psicológico. Fazendo isso, eu tenho certeza que as suas chances de conseguir atingir esse estado de consistência é muito grande. Mas enquanto você estiver fazendo o que a maioria faz, lembra sempre disso, cara. Enquanto você estiver fazendo o que a maioria faz, você vai seguir pelo mesmo rumo, vai ter os mesmos resultados. Agora, quando você começa a fazer diferente,
aí você começa a se sobressair no meio da maioria, tá? Então fica essa dica, né? Acho que as pessoas precisam mesmo entender um pouco mais sobre essa questão, esse lance de consistência, como que é essa coisa realmente na prática, né? E eu queria pedir aí para você que assiste os vídeos, eu tô percebendo que o engajamento aí dos vídeos tem caído um pouco, então curta o vídeo aí, né? Divulga aí, compartilha com amigos, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, isso ajuda bastante mesmo, né? O YouTube divulgar para outras pessoas aí o vídeo. Então faça a sua parte aí, né? Ajudando o canal aí, né? O canal a crescer. E se você também tem interesse aí em conhecer um pouco mais sobre a minha mentoria, né? O meu curso, me chama aí no WhatsApp, né? Tem o link na descrição. E na minha mentoria, no meu curso, eu abordo tudo isso, cara. Eu costumo falar que eu passo tudo para o cara no final conseguir trilhar. Ele não precisar ficar quebrando cabeça, tá? Então, por isso que às vezes a pessoa quer pagar alguma coisa, né? Quer fazer algo pago, por essa entrega de forma resumida. Porque, igual eu falei, você consegue sozinho também, mas você precisa, né, correr atrás e testar o que vai dar certo ou não. Essa é a diferença, tá? Então é isso, pessoal. Bom final de domingo aí para todo mundo. Tamo junto, hein? Um abraço.